gente parou, de onde a gente parou na aula passada, né? Que eu parei falando sobre o past continuous, não foi? Então eu vou rever, vou revisar esse conteúdo e depois a gente vai fazer as páginas 87 e 88, ok? Espero que vocês tenham copiado no caderno a matéria que o tio Gil colocou lá na plataforma semana passada. Aquele material que eu utilizei para explicar a matéria, inclusive eu vou utilizar ele aqui de novo. Espero que vocês tenham copiado no caderno, porque é matéria de prova. E na aula que vem, na próxima semana, a gente já vai ter conteúdo novo, porque a gente vai entrar aí no capítulo 6. Ok? Vamos lá. Professora, o que era para copiar do pet contido que você botou na plataforma, né? Isso mesmo, João Guilherme. Copiei ontem, copiei ontem. Show, ótimo. Isso aí, excelente. Era isso mesmo. Hoje não vai ter nada para copiar, não, tá? Pamela, Oi, amor. o e-mail daquele bagulho que tu mandou pra mandar pra você chegou aí. Chegou. Até olhei já. Te Ai, eu sou respondi. muito burra pra isso, nunca sei se foi. Não, veio direitinho. Já olhei o seu. Só duas pessoas me mandaram, né? Essa turma aqui, olha, só o sangue. Foi você e Maiara. Olhei o de Maiara também, mas Maiara nem tá aqui ainda, né? Ou tá? E eu não vi. Tá, não. Já olhei o de vocês. Teve mais alguém? Não. Foram só vocês duas mesmo aqui da turma. Bom, tá aparecendo aí para vocês já. Eu compartilhei o negócio certo? Compartilhei. Então, testes contínuos, né? A gente já viu na aula passada, vou revisar aqui para vocês lembrarem. Para que a gente utiliza? Na aula passada eu falei de duas situações em que a gente vai utilizar o past continuous. Primeiro, né? Para que ele serve assim, oficialmente? Para a gente falar de uma ação em progresso, né? De uma ação contínua que estava acontecendo no passado. Né, para descrever uma ação, um evento contínuo no passado. Então, não é. Ele é diferente do Simple Past. No Simple Past, eu falo o que aconteceu. No Past Continuous, eu falo o que estava acontecendo naquele determinado momento. Então, é importantíssimo que quando a gente utilizar, né, é importante que quando a gente vai utilizar o Past Continuous, a gente coloque lá uma referência de tempo para dizer que aquilo estava acontecendo naquele determinado momento. Por exemplo, Susie was feeling bad yesterday. Suzy estava se sentindo mal ontem. Então, quando eu falo isso, né, o que que dá a entender? Que ontem ela ficou o dia todo se sentindo mal, né? Eu estou usando qual referência aí de tempo? Yesterday. Anna and John were cleaning the kitchen yesterday night. Já aí eu coloquei uma parte de ontem, não foi ontem o dia todo, foi yesterday night, foi ontem à noite. Então foi nesse período em que eles estavam limpando a cozinha. Então, como que fica a estrutura do past contínuos? Como vocês podem observar aí nesses dois exemplos, a gente usa o verbo to be no passado, was ou were, e o verbo principal, é o verbo de ação, né? Qual era a ação contínua que estava acontecendo no gerúndio. Como que é o gerúndio em inglês? ING. Então vai ser was ou were, mais o verbo principal com ING no final, tá? Como que eu vou usar o was e quando que eu vou usar o were? O was a gente vai usar para a primeira pessoa do singular e para a terceira pessoa do singular. I was, he was, she was, it was. Mas se na frase, na prova, por exemplo, a frase não começar assim pelo pronome, começar pelo nome de uma pessoa. Então, se for uma pessoa, seja menino ou menina, vai ser was. Meg was, Peter was, John was, the dog was, the cat was. Então, quando eu estiver falando de uma pessoa, ou de um animal, ou de um objeto, the cell phone was ringing.
O telefone estava tocando. Vai ser o was, tá? Singular. E o were a gente vai usar no plural. É como se o was fosse o passado do am e do is, né? Porque eu falo I was também. E o were fosse o plural. E o were fosse o passado de are, tá? Então, you were, we were, they were. Então, quando eu estiver falando de duas pessoas, né? Se a frase não começar assim bonitinha pelo pronome. John and Marcos were. Meg and Susie were. The dog and the cat were. The dogs were. Então, sempre que for plural é were. Quando for singular é was. They were dancing at the party last night. Eles estavam dançando na festa ontem à noite. Então, essa ação contínua, né, ela estava em progresso em que momento? Ontem à noite, lá na festa. Meg was studying in the morning. Meg estava estudando de manhã. Então, foi só nesse período que ela estava estudando. Peter and Luca were talking last week. Peter e Luca estavam conversando na semana passada. Ou seja, aí dá a entender que eles ficaram a semana toda conversando, né? Então, a gente tem sempre que utilizar uma referência de tempo no past continuous, porque a gente precisa especificar qual foi o período em que aquela ação contínua estava acontecendo. O past continuous, aí agora a gente vai falar do past continuous e do simple past, né? Porque como eu falei para vocês, quando a gente vai contar uma história, falar de alguma situação que aconteceu no passado, não necessariamente a gente vai utilizar só um tempo verbal. A gente pode utilizar mais de um. E aí, nesse caso, quando a gente usa o past continuous com o simple past, geralmente vai ser, eu vou estar falando de uma ação contínua que foi interrompida por uma outra ação. Então, óbvio que essa ação contínua, ela vai ser, né, a gente vai utilizar, para descrever ela, a gente vai utilizar o past continuous. E quando a gente vai falar da ação que interrompeu essa que estava em progresso, a gente vai utilizar o simple past. Então, aí a gente vai ter duas orações. Como que a gente faz para juntar essas orações, né, para fazer sentido? A gente usa o when. Então, quando eu quero falar de alguma coisa que estava acontecendo e depois eu quero falar que algo interrompeu, eu vou introduzir o que interrompeu com when. Por exemplo, eu estava caminhando na praia quando, when, eu vi um tubarão. Então, como que ficaria? I was walking at the beach. Eu estava caminhando na praia, eu estava fazendo isso, era um progresso, era uma ação contínua. Quando, when, I saw a shark. Quando eu vi o tubarão. Então, o ver, né, o verbo ver, ele tem que estar no passado, porque foi ele que interrompeu o que eu estava fazendo naquele momento. Outros exemplos. Brian was cooking dinner when the phone rang. Brian estava preparando o jantar quando o telefone tocou. Então, qual era a ação que estava em progresso naquele momento? Brian estava preparando o jantar. He was cooking dinner. O que interrompeu? The phone rang. Então, o telefone tocou, ele parou de fazer o que ele estava fazendo e foi atender o telefone. Então, reparem que a ação em progresso, a gente tem aqui duas orações. Brian was cooking dinner. E a outra ação, né, no caso a outra oração, ela foi introduzida pelo when the phone rang, tá? Não necessariamente, como eu já tinha explicado isso, vai ser nessa ordem aí não. Não necessariamente a ação contínua vai vir primeiro e depois o que interrompeu vai vir primeiro. Eu posso trocar que vai fazer o mesmo sentido. When you arrived, vírgula, my boss was shouting at me. Então, quando você chegou, meu chefe estava brigando comigo. Então, aí eu inverti, né? Eu comecei pelo que interrompeu e depois eu coloquei o que estava acontecendo, ou seja, o que estava em progresso. Só que quando a gente faz dessa forma, quando o when inicia, reparem que a gente tem que usar a vírgula entre as duas orações. Quando a gente começa pela ação em progresso, não precisa de vírgula, tá?
O que vocês precisam, assim, gravar, né, para facilitar a vida de vocês na hora de fazer a prova, os exercícios, é que o simple past, o passado simples, vai vir sempre na frase do when, tá? Então, se tiver o when, a gente sabe que depois dele vai vir simple past, tá? E a outra frase é a frase do past continuous, porque é a ação que estava em progresso naquele momento, tá? Então, foi isso que eu expliquei. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu repita alguma parte que não ficou clara? Não? Então, eu vou continuar. Professor, Oi? nada, Oi? Eu também não entendi nada que você falou. não entendi nada. Não entendeu nada, nada, nada? Nem para que você usa o past continuous? Se eu perguntar... Oi? Fala de novo, seu microfone tá muito ruim. Eu sei, vou escrever então. Tá fazendo barulho, eu não tô conseguindo. Vou escrever então. Você sabe para que a gente usa o past continuous, né? Para falar do que estava acontecendo. Você pergunta assim, Adam, o que você estava fazendo ontem à tarde? Aí você vai falar, eu estava jogando videogame. I was playing videogame. Então você está falando daquela ação que você estava fazendo ontem à tarde, tá? Aí vamos supor que você estava jogando videogame e, sei lá, o João Guilherme te ligou, né? Ou seja, o João Guilherme interrompeu o que você estava fazendo. Aí você fala assim, I was playing videogame when João Guilherme called me. Eu estava jogando videogame quando João Guilherme me ligou. Então eu tenho aí duas frases juntas, né? Uma, na primeira eu estou usando past continuous para dizer o que você estava fazendo. Adam was playing videogame yesterday afternoon, ontem à tarde. Aí depois, para falar o que te interrompeu, eu vou usar o simple past. When João Guilherme called him. Ele estava jogando, Adam estava jogando videogame quando o João Guilherme ligou para ele. Então, o fato de João Guilherme ter te ligado interrompeu o que você estava fazendo, porque você teve que parar lá o videogame e atender o João Guilherme, tá? Então, é para isso que a gente mistura, né? Para isso que a gente usa o simple past junto com o past continuous. Past continuous vai estar descrevendo ali o que estava acontecendo. E o simple past ele vai entrar para dizer que alguma coisa te interrompeu, né? Alguma coisa interrompeu aquilo que você estava fazendo. Peraí, deixa eu abrir aqui. Olha só. Peraí. Vamos lá na... Entendeu mesmo? Assim, simples. Eu expliquei isso. Já entendeu? Você entendeu quando que a gente vai usar as duas coisas juntas, né? Em que contexto, em que ocasião? Para falar de uma coisa que estava acontecendo e a outra interrompeu. Aí o que eu falei para vocês é que essa coisa que interrompe, ela tem que estar no simple past. Isso. Aquilo que interrompe tem que estar no simple past. E aí, sempre o que interrompe vai vir seguido de... Vai vir seguido não, vai vir depois do when. Então, a gente tem as duas frases aí. A gente sempre que vê o when, o que vem depois do when tem que estar no passado simples. O que interrompe está no passado simples. Vamos fazer um exercício lá da página 88, 87, para vocês compreenderem melhor. Espera aí que eu vou ter que abrir o livro. Acho que tá aqui. Tá aparecendo aí a página 87 para vocês na tela? Sim. Sim? Tá ótimo. Então vamos lá. Olha só. Aqui vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Quando a gente pratica, a gente entende melhor. Read the dialogue from an instant message and answer the questions that follow. Então, a gente tem aqui uma imagem de uma tela de um aplicativo de mensagem instantânea, né? WhatsApp, por exemplo. E a Cindy está conversando com o Nick. Hey, Nick, how are you doing?
Hello, Cindy. I'm okay. And you? Well, too. What were you doing last night when I called you? Olha aí, os dois juntos. Past continuous e simple past. What were you doing last night? O que você estava fazendo na noite passada? When I called you. Quando eu liguei para você. I was watching a movie with my family. Eu estava assistindo um filme com a minha família. That's great. That's great. Talk to you later, ok? See ya. Oh, see ya. Bom, ontem à noite, o Nick estava assistindo televisão com a família dele, assistindo um filme, quando a Cindy ligou, tá? Então, o que interrompeu a ação que estava em progresso? O fato dela ter ligado, tá? Aí tá explicando nesse quadrinho aqui o que é Instant Messaging, né? Que vocês já estão cansados de saber, que é um aplicativo que a gente pode falar com a pessoa em tempo real, mandar escrever, mandar foto, mandar vídeo, mandar áudio, mandar tudo. E aí tem na letra A, observe the sentences and check what it means. I was watching a movie with my family. Eu estava assistindo o filme com a minha família. O que essa frase significa? Qual é o sentido dela? Something that happened to Cindy in the past or something that Cindy was doing during some time in the past. Então, significa que algo aconteceu com a Cindy no passado ou significa que a Cindy estava fazendo alguma coisa durante um período no passado. Second option. Né? A segunda opção significa que ela estava fazendo alguma coisa durante um determinado período no passado. When is this kind of structure normally used? Quando que essa estrutura é utilizada? To describe an action in the future or to describe an action that was in progress in the past? Para falar de uma ação no futuro ou para falar de uma ação que estava em progresso no passado? Para falar de uma ação que estava em progresso no passado. Então, number 2. Aí agora, no número 2, vocês vão completar as frases abaixo utilizando ou o past continuous ou o simple past, tá? Seguindo dos verbos que estão entre parênteses aí. Seguindo o exemplo aqui. I was surfing the net when my parents arrived home. Eu estava navegando na internet quando os meus pais chegaram em casa. Então, a gente tem aqui, ó, uma frase falando a ação contínua. O que eu estava fazendo? Oi. Pode voltar lá na primeira questão rapidinho? Só pra ver se tá certo. Aqui? Já tá certo, professor. Foi? Então, aqui, ó. Primeiro, eu estou falando da ação contínua. I was surfing the net. Então, eu peguei o verbo que está entre parênteses e coloquei no gerúndio, né? Was surfing. Depois, eu vou introduzir a oração que interrompeu a minha ação contínua. Como que eu introduzo essa oração? Colocando when e escrevendo o resto. When my parents arrived home. Então, eu estava navegando na internet quando os meus pais chegaram em casa. Então, provavelmente, o fato dos meus pais terem chegado em casa interrompeu eu estar na internet, né? Eu parei de usar a internet. Aí, aqui, agora vocês vão fazer a mesma coisa. Então, o que eu estava tentando dizer é o seguinte. Vocês vão observar se a frase começa pelo when ou não. A letra A, ela não começa pelo when, tá? Se não começa pelo when, então aqui eu tenho que colocar a ação contínua. Como que eu vou fazer isso? Colocando o past continuous. Então, I. Qual é o verbo to be que eu uso para I? Was ou were, galera? Responde aí. Pode responder. Was. Was, exatamente. I was. Vou pegar o verbo que está entre parênteses, já que aqui é past continuous, e vou acrescentar o ing nele. I was printing some documents out when someone... Aí aqui, ó, eu introduzi o when.
A partir daqui, né? When someone, então, na parte do when é onde eu vou usar o simple past, passado simples, que é colocar aquele verbo ali no passado. Como que a gente coloca os verbos no passado? Os verbos regulares, o que que eu faço com eles? O que que eu acrescento neles? ED. ED, isso mesmo, Ana Luísa. Então, eu vou colocar o ED aqui no unplug, vai ficar unplugged. Só que unplug termina com consoante, vogal, consoante. L-U-G. Fala, galera. Bom dia. A professora Pamela deu uma caída aí na net dela aí, mas ela já me ligou aqui e já está retornando. Vamos só aguardar um minutinho que ela já está retornando.